Muito bom dia a todos, meu nome é Fábio Fernandes, estou aqui para mais um episódio do programa Assir em Foco aqui na Rádio Cultura de Rolândia. Eu estou aqui acompanhado do meu amigo Fernando Souza. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Você que nos acompanha pela Rádio Cultura e também, né, que está nos acompanhando pelo Facebook, né, da Rádio Cultura. Só lembrando, né, que hoje está um dia gostoso, um friozinho, né, Fábio? Um vento ali embaixo que tava gelando. Eu não tô gostando, não. Tem uma vista bonita aqui da rádio hoje, a gente consegue, né? Tá um dia bem agradável, né? Uma vista bacana, conseguimos ver o contorno ali, tá tudo certinho. Ô, Fábio, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, né? Que a gente consegue ver bem sobre esse tema daqui de cima, né? Nós vamos estar falando um pouco sobre a parte do agro. A gente vai trazer um pouco do agro dentro do programa Assir em Foco, né? Você que está acostumado a nos acompanhar falando do meio empresarial, né? Não deixa de ser do meio empresarial, mas nós vamos ter uma vertente mais voltada para o agronegócio hoje, né, Fábio? Não, o agro ele é totalmente empresarial, né? Então Exatamente. a gente já passamos, né, assim, do ser o produtor rural lá para ser um empresário há muito tempo. Sim. E eles estão fazendo cada vez mais uma gestão mais voltada, né, para qualidade de produção, aumento de produtividade, utilizando tecnologias, né? Então é um pessoal que tem se capacitado bastante e merece esse título assim com muito louvor, porque nos alimenta, né? Ô, Fábio, e qual é o motivo, né? No nosso motivo de ser associado? Por que nós estamos trazendo e vamos falar um pouco do agro hoje? A gente tem trazido os motivos de ser associado aqui, Fernando, para as pessoas entenderem como é o papel da associação e o papel das governanças dentro da cidade, né? E aí, o motivo que nós escolhemos hoje para trazer sobre esse tema aqui é a união dos setores que movimentam a cidade, né? Então a gente sabe que o meio empresarial, na parte do comércio, na parte dos serviços, na parte da indústria, são pontos assim que fazem essa junção, né, da economia da cidade, mas, né, Rolândia é uma cidade muito forte no agro, né? Sim. E acho que a nossa maior economia está representada pelo agro e aí o trazer essa pessoa aqui hoje é justamente por causa disso, para a gente falar como a Assir faz essa conexão entre os grandes setores produtivos da nossa cidade. Exatamente, né? E você do agronegócio que está nos acompanhando agora, saiba que a Assir também é o seu lugar, né? A Assir como a casa do empresário, e você como empresário do agronegócio também pode estar, né, junto na associação comercial, se filiando, buscando produto e serviço também dentro da associação comercial, né? Isso aí, Fernando. Ser associado é fazer parte dessa união que fortalece a todos, que são os nossos setores produtivos. Perfeito, muito bem. Bom, hoje nós vamos estar falando, né, sobre o tema que nós já introduzimos aqui, que é o agronegócio de Rolândia. E o agronegócio, né, como a gente sabe, movimenta muito, né, movimenta aí bilhões, gera muito emprego. E até nós vamos falar com a nossa convidada daqui a pouquinho, né, uma pergunta que eu quero, né, até colocar para ela depois, né? Que, no meu ponto de vista, o agro, nos últimos 30, 40 anos, foi o setor que mais evoluiu. Se a gente comparar com indústria, comércio, por mais que a indústria tenha automação e tudo mais, mas eu vejo que o agronegócio foi o que mais teve uma evolução tecnológica e desenvolvimento nesses últimos 30, 40 anos, né? Mas, vamos falar sobre a nossa entrevistada de hoje, Fábio? Vai lá, Fernando, pode ler esse currículo maravilhoso aí. Ela é médica veterinária, formada pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, produtora rural e presidente do Sindicato Rural de Rolândia. Sua ligação com o campo, né, começa desde muito jovem, quando desenvolveu, né, uma verdadeira paixão pela terra e pelas causas ligadas ao agro. Frente ao sindicato, ela vem fortalecendo a presença da entidade, né, na cidade, no meio rural, com destaque para a criação da Comissão Local de Mulheres do Sindicato Rural, uma iniciativa que ampliou a participação feminina no setor e aproximou, né, novas lideranças também ali do sindicato, né? Ela acredita que a união entre os produtores e a valorização do trabalho coletivo são um caminho essencial para o fortalecimento do agronegócio e do desenvolvimento da cidade como um todo, né? De quem nós estamos falando, Fábio? Nós estamos falando da presidente do Sindicato Rural de Rolândia, a Gaísa Maria de Paula Iacono. Bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Que bom, Gaísa. Eu sempre inicio com uma pergunta, né? Tá virando até uma marca já, né, Fábio? Já é, lógico. Quem é a Gaísa? Né? A parte pessoal, né? Nós vamos falar profissional também, mas um resumo para quem está nos acompanhando que não conhece a Gaísa. Quem é a Gaísa? Gaísa é uma pessoa que nasceu dentro da atividade de agropecuária. A minha família sempre esteve envolvida com pecuária de corte. Meu pai era produtor da raça da Papuã registrado, ele participava de vários leilões, exposições, então eu sempre acompanhei ele nesse setor. Inclusive, essa paixão já nasceu desde criança. E nesse da minha história de vida, né, fiz universidade, fiz a UEL, né, fiz veterinária, depois fiz pós-graduação em Curitiba, e depois fiz mestrado na UEL novamente. Trabalhei para o Estado, na antiga Carpa, depois Emater, que era extensionista rural. Fui extensionista, comecei minha atividade profissional em Terra Roxa, depois fui para Jaguapitã, onde casei com o Ademir, né? Conhecido como Mirinho, que é um agrônomo também apaixonado, que nasceu embaixo de um pé de café. E, então, essa história aí de paixão pela terra veio desde criança e depois de casado. Então, a nossa história é trabalhando nas propriedades rurais. Que legal. Que história bacana, hein? Bacana, né? E como que foi essa trajetória até chegar à presidência do Sindicato Rural? Então, como que isso aconteceu, né? Eu morava em Jaguapitã, depois eu fui transferida para trabalhar na Emater aqui e me aproximei muito do Sindicato Rural de Rolândia como parceira. Participava com eles de todo o trabalho, a gente executava muitos cursos junto, sempre estava junto com o pessoal do Sindicato Rural. Logo que eu me aposentei, até um pouco cedo, em função do falecimento do meu pai, daí eu precisei assumir as propriedades da família, né? E com isso eu comecei a participar no Sindicato Rural como associada, não mais como parceira. Sim. Daí eu fui conhecer realmente qual era a função do Sindicato Rural, porque antes eu tinha o Sindicato Rural como um parceiro de trabalho. Uhum. A hora que eu deixei de ter ele como parceiro de trabalho e sim como uma associada, eu fui entender a real função do Sindicato Rural, que muitas vezes nós como produtores a gente não conhece. Eu vim conhecer isso há pouco tempo. Daí fui convidada a participar na diretoria e há 3 anos atrás o desafio de ser presidente. Eu falei assim, não, eu até posso ser presidente, mas vocês têm que me ajudar, porque eu não sei qual que faz o tal de presidente. Mas vamos embora, vocês me ajudar. E realmente a diretoria me ajudou bastante, né? E a gente conseguiu dar uma alavancada aí. Porque quando eu assumi, nós assumimos pós uma pandemia. Sim. Que todos os sindicatos rurais do Paraná inteiro estavam numa fase bem delicada, né? Em função da pandemia, o afastamento de todos os associados, nós não tínhamos muito curso, a questão financeira estava... O caixa estava só caindo, né? Porque não tinha receita. Uhum. Então, foi um desafio muito grande. Mas eu tenho que agradecer o pessoal que me ajudou a encarar esse desafio, que são o pessoal da diretoria e as gestoras, né? Que são as 2 meninas que trabalham lá junto com a gente. Legal. Gaí, você falou um negócio interessante aí, que a gente também passa pela associação. Né? Porque as pessoas não entendem o verdadeiro papel até participar e ver o quanto é importante ter uma instituição como o próprio sindicato e como a associação empresarial aqui de Rolândia no contexto da cidade, né? Então, a gente sempre fica provocando, né? Pô, venha participar da ACIR, venha conhecer um pouco, né? Venha contribuir conosco, né? Porque a gente precisa, né, dar as mãos, né, para ter uma cidade forte, né? Hoje a organização, no nosso caso, o Sindicato Rural é uma organização oficial, é o que nos representa oficialmente
perante a FAEP, onde nós podemos reivindicar, nos posicionar de uma forma oficial. Então, a gente tem vários fatos que acontecem dentro do Estado, muitas vezes leis que vão ser aprovadas, ou então alguma situação que vem para trazer prejuízo produtor, é através do sindicato, onde a gente faz documento para posicionar frente à FAEP, e a FAEP junto aos seus deputados para a gente poder fortalecer o produtor. Então, essa união, essa organização é muito importante, porque ali, dentro do Sindicato Rural, é onde a gente escuta as vozes dos produtores rurais, as reivindicações, e a gente repassa isso oficialmente, que é o único órgão legal. Legalmente falando, é o que representa o produtor, é o Sindicato Rural. A gente fala das entidades de representação, né? E como que está hoje o cenário do agronegócio aqui de Rolândia, né? Como um todo. O cenário, nós produtores, a gente vem passando algumas dificuldades de uns anos para cá. Foram dificuldades principalmente climáticas, porque nós temos uma empresa a céu aberto. Sim. Então, a gente vive esperando condição de clima bom para poder fazer com que o nosso produto dentro da nossa empresa rural produza. Agora, todo mundo pode estar gostando de frio, mas tem muito produtor apavorado. Sim. Porque se cair mais a temperatura que isso, nós podemos ter um grande prejuízo. Vem uma chuva, todo mundo fica apavorado, porque se vier um temporal e derrubar milho, nós vamos ter prejuízo. Como nós tivemos no estado regiões de veranico, onde que teve produtores que perdeu tudo porque não podia, não nasceu. Demorou para plantar o trigo em Rolândia, por quê? Porque tinha seca e eles não estavam conseguindo plantar o trigo. Então, a situação do agronegócio em Rolândia está um pouco complicada, como não só aqui, em vários municípios, onde o produtor, além dessa condição climática, também tem a questão financeira, que ele vem diminuindo o seu caixa de uns 3 anos para cá, e dificuldade de crédito, endividamento. Então, realmente, a gente, na área rural, nós vemos passando dificuldades. Né? E às vezes a gente, né, tem a visão externa, né, do agro como, claro, é uma grande potência, né, mas às vezes não tem essa visão, essa coisa mais do dia a dia do produtor, né? Todo mundo só olha resultado, né? Então vê um volume grande de dinheiro, acha que está ganhando, acha que está todo mundo ganhando dinheiro, mas não vê o que tem ali atrás, né? Você está falando aí da sazonalidade do tempo, dos custos, da falta da dificuldade em conseguir os créditos hoje em dia, que são coisas que mantêm, né? A máquina funcionando, né? Vou dar um exemplo do café. Hoje, o que se fala é café. No grupo da Patrulha Rural, o que mais se comenta é o ataque de furtos para quem tem café. Por que o café subiu tanto? Porque realmente o pessoal do café, eles foram arrancando café porque não tinha condição de ter café e manter o café. Não existia mais mão de obra, não tinha recurso para eles manter e o preço do café estava lá embaixo. Isso. O que aconteceu? Baixou o estoque. Baixando o estoque, lógico que vai subir o preço, porque nós não temos. Oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Então, muitas vezes, o produtor de café está querendo explorar. Ao contrário, quantos anos que eles vêm sofrendo, passando dificuldade. Então, quem tem café hoje são os guerreiros. É o que não desistiu. Vê Rolândia. Isso que eu ia te perguntar. Tem ainda em Rolândia? Nós temos. Bastante produção ainda? Temos. E nós temos que acionar a Patrulha Rural para ficar cuidando do pessoal que está secando café nos terreirão. Por quê? Porque realmente... Então, para os olhos das pessoas que não conhecem a realidade, acha que é exploração. E é ao contrário. É porque realmente eles vieram passando uma certa dificuldade. Não só esse setor, como outros setores. Hoje você pega
os valores assim do soja, ver os valores que estão tendo de grãos, milho, se for ver, mal cobre os custos. Então, nós estamos passando por algumas dificuldades financeiras. Ô, Garriza, tem muita incidência de crime, de furto nas propriedades rurais? Aqui em Rolândia, nós temos um trabalho muito interessante das patrulhas rurais, que a gente tem que agradecer, mas a gente que acompanha o Estado, nós temos várias situações aí de furtos em várias propriedades rurais, de bovino, principalmente insumos, né, veneno, porque adubo, que isso é muito caro. Só o produtor para saber o quanto é caro. Mas aqui em Rolândia a gente tem uma facilidade que os próprios empresários que vendem os produtos, eles entregam de pouco em pouco para não ter estoque dentro das propriedades. Legal. Isso é uma forma de segurança que nós temos. Legal, viu? Eu vou puxar outro assunto, que é o seguinte, só para puxar um gancho, né? A gente esteve aqui com o diretor do Procon, né? Na semana passada, e ele falou como o comércio de Rolândia tem uma peculiaridade, assim, né? De ser mais amigável, flexível com os clientes, né? E você está falando um outro papel dos seus distribuidores aqui da cidade também tem isso, né? É que a gente fica caracterizando, Rolândia é isso, Rolândia é aquilo, né? Mas tem muita coisa boa em Rolândia que às vezes as pessoas não conseguem valorizar, né? Rolândia a gente vê muita coisa boa e a parceria entre os empresários, porque quer queira ou não, Rolândia, toda atividade é voltada à agropecuária, né? Porque a CIR, uma loja vai vender algum produto a mais ou menos se tiver o agronegócio estando bem. As indústrias nossas aqui é ligada ao agro. Sim. O ramo alimentício, né? Transforma do agro, né? Nós temos fábricas de macarrão, nós temos abate de frango, nós temos 2 abatedouros de frango, que é a LAR, a JBS, nós temos 2 abatedouros de bovino, nós temos uma cooperativa de pecuária de corte, de carne bovina, que é a Quality, que é aqui em Rolândia, lá no Barreiro. Nós temos São Martinho, que é a capital dos embutidos. Então, quando você olha num todo, mesmo a indústria, são indústrias voltadas ao agronegócio. Até o metal mecânico, nós temos um setor do metal mecânico que é voltado para o agro, né? Fazendo silos, né? Todas as estruturas aí, né? Estrutura. Então, nosso município, ele é voltado ao agro. Então, o produtor rural, ele tem que ser escutado, ele tem que ser valorizado, porque ele é a chave como fala, ele faz parte da engrenagem. Sim. E essa parte, uma parte muito forte, né? Né, como a gente fala, o produtor, daqui de fato produz, né? Porque a gente pega a parte industrial, ela vai transformar aquilo, né? Vai fazer chegar para o consumidor de uma forma, né? Vamos dizer assim, preparada, né? Quem produz, quem está no dia a dia... É insumo, né? Se não tem insumo para produzir... Né? Comida. Se não tiver comida, não tiver matéria-prima. Se não tiver matéria-prima, você não faz o macarrão, você não tem o açúcar, você não tem a carne. Você falou um pouquinho, né, do impacto climático, né? E como que é hoje a parte de infraestrutura do nosso município? Tem algum gargalo ainda nessa parte de infraestrutura para fazer com que o produto, né, seja transportado, né? E como que está isso hoje no nosso município? Voltando a falar, a céu aberto. Então, hoje você pode ter uma excelente estrada. Todo mundo está conservando. Vem uma chuva em 1 hora, 60 milímetros, tudo pode mudar de um dia para outro. Então, sim, é dinâmico. Cada dia é um dia. Então, a gente tem até... eu considero Rolândia um município com uma malha viária dentro da zona rural muito boa e muito bem estruturada. Só que isso é complicado em função das intempéries, né? Que isso a gente não aguarda. Agora, tem alguns projetos aí que a gente está vendo da Prefeitura Municipal
em parceria com os produtores, para pavimentação de alguns setores, né? Pavimentação de algumas estradas aqui. As chaves Que a ali pra irrigação. e a tendência é estar melhorando, porque a tendência é essa, porque nós precisamos escoar a produção. Sim. E escoar a produção não é fácil, se você não tiver estrada boa, né? Com certeza, com certeza. Ô, Geis, e nesse contexto, assim, o que vocês veem, assim, vamos dizer assim, como uma bandeira hoje do atual do sindicato, assim, o que está hoje o principal ponto que vocês estão defendendo ou buscando reivindicação através do sindicato hoje, do agro, né, dentro disso que nós estamos conversando aqui? Na verdade, o que a gente está mais buscando é mostrar que o agronegócio não é o vilão da história, sabe? Nós temos uma propriedade que 20% da nossa propriedade tem uma reserva legal de mato, que nós não poluímos, ao contrário, nós queremos preservar. Porque se tiver alguém que depende da natureza, que não quer contaminar a natureza, é o produtor, Sim. porque ele vive da natureza. Hoje nós temos um país que é 30% apenas que é agricultável. E nós estamos aumentando em muito, dobramos a nossa produção. Mas o que é isso? Não porque nós aumentamos a área, nós aumentamos produtividade. Perfeito. Quando você aumenta a produtividade, você ganha eficiência. Então, sai, muitas vezes, fora do país, uma notícia que o Brasil é o que mais consome agrotóxico. Isso me machuca, dói escutar isso. Por quê? Porque eles querem comparar com um país que tem neve, que eles têm uma produção por ano. Então, se você pegar uma área do Brasil, uma área nossa aqui, que a gente tem 2 ou até 3 produções, realmente nós vamos usar mais agrotóxico. Mas usar mais agrotóxico em 3 safras durante o ano ou 2 safras durante o ano. Não dá para comparar, então, né? Você não pode comparar. Então, são falas que levam ao pessoal que não é ligado ao setor a não interpretar isso daí. Porque nós, produtores rurais, a gente não quer usar muito defensivo. Nós não queremos. Custa caro. Custa caro, né? Custa caro. E é tudo cotado em dólar ainda, né? É tudo cotado em dólar. E daí, a gente usa o MIP, o MID, que são manejos integrados de pragas e doenças, que a gente está fazendo aí há muitos anos. A gente faz plantio direto. Quantos anos que nasceu aqui em Rolândia o plantio direto com o Bartz. Então, são atividades que a gente vem fazendo há 40, 30 anos e, de repente, sai uma história lá fora que vão fazer manejo de praga. A gente já faz. Então, muitas vezes, a gente é condenado por uma coisa que a gente não faz e querendo ser comparado com uma situação totalmente diferenciada. Então, a nossa maior bandeira hoje, dos sindicatos rurais, da FAEP e da CNA, é mostrar que nós somos eficientes e se tiver alguém que queira produzir alimento limpo, puro, sem contaminação, são os produtores rurais. Ele quer levar para a mesa do consumidor o que tem de melhor. Então, esse que quer levar produto ruim não existe, porque a gente põe na mesa do consumidor o mesmo alimento que vai na mesa dos nossos filhos. Então, nós não queremos mal para ninguém, ao contrário. Nós queremos ser enxergado como pessoas que estão produzindo coisa boa. E aquilo que você falou, se você comeu, já tomou o seu café da manhã, já tomou seu leite, bebeu o teu café, comeu o teu pão com manteiga, agradece a um produtor rural, porque ele já se você levantou às 8, às 7, ele já levantou às 4, às 3 para tirar esse leitinho que você está bebendo. Muito bem. Geisa, então a gente retomando, né? E até na introdução eu falei um pouco da visão que eu tenho, né? Minha visão particular, e eu uso, até em palestras eu uso muito isso, a comparação do agronegócio com os demais setores. Eu tenho uma origem
que vim do campo, né? Até você falou, nasceu embaixo do pé do café, né? Eu dormi muitas vezes embaixo do pé de café, né? Também tem origem em Jaguapitã, né? Então, meus pais tocaram um café por muito tempo ali em Jaguapitã. Trabalhei no agronegócio, né? Então, até cheguei a domar cavalo na minha época de juventude. Nossa, aí, né? então tem história, tem história. Tem história, né? E eu percebo muito uma evolução do agronegócio, né? Nos últimos 30, 40 anos, a gente pode dizer que o agronegócio, de certa forma, se reinventou, né? A comparação que eu faço é na seguinte forma, né? Às vezes a gente fala do comércio, principalmente. Qual foi a evolução que a gente consegue mensurar no comércio, né? A implantação de um sistema, né, de computação e tal. O pessoal às vezes fala, mas teve a entrada do marketplace, né, da compra virtual. Não, isso aí é um outro segmento que surgiu, não é o comércio de varejo se reinventando, não é isso. Agora, quando a gente olha para o campo, a gente consegue perceber de uma forma assim, notável, como você falou, vocês conseguiram dobrar a produtividade, implementação de tecnologia, né, o maquinário de ponta hoje, guiado por satélite. Eu consigo fazer a aplicação de um herbicida, né, de uma correção com drone, né? Então a gente vê muito mais a tecnologia presente no agronegócio, usando em comparação com o comércio, é muito mais presente no agronegócio, né? Como que você vê essa transformação tecnológica no agronegócio, assim? Nós temos no Brasil a questão muito grande de pesquisa. Setor de pesquisa é impressionante. Talvez a gente até nem conheça em detalhes. Nós temos uma Embrapa, o IAPAR, a Embrapa aqui, que é em Londrina, que faz toda uma pesquisa. Então, quando você fala em evolução tecnológica, é a necessidade mesmo de você produzir mais na mesma área. Uhum. E para isso envolve tecnologia. Uhum. Hoje um frango, antigamente se abatia com quantos meses? Meses, né? 3, 4 meses aí, né? Daí ela trouxe o abate para 45 dias, 35 dias. Daí alguém fala assim para mim, nossa, isso daí é hormônio. Gente, não existe isso. Existe tecnologia, conversão alimentar, genética, sabe? Então, existe todo um trabalho de evolução na parte genética do frango. É a mesma coisa do soja. Antes se produzia, quando falava assim, eu estou produzindo 60 sacos, era isso? Era por aí, né? Era bastante. Era um monte, né? Era um monte. Mas o que nós precisamos? Na mesma área, aumentar a produção, aumentar a produtividade. Aí vem os setores de pesquisa que faz com que evolua a tecnologia do grão para poder produzir mais. Do momento que você aumenta a tecnologia, também você tem necessidade de incrementar também os equipamentos, porque produzindo mais você precisa de uma máquina maior, você precisa... Então, pode todo mundo achar, nossa, que bonito. Não, tem a necessidade de ter, porque senão ele não consegue colher e plantar com aquela produtividade. Velocidade, né? Com velocidade, porque quando começa uma colheita, você tem que ter uma máquina condizente com a tua área e com a tua produtividade. Porque se vier a chuva, ele não pode deixar o grão no campo, né? Que você ele falou, tem que ser rápido. As intempéries do tempo, né? Tem um momento de colher e uma janela, né? O momento de plantar, o momento de colher. Então, essa evolução se fez necessária mesmo, para se produzir mais e em função de genética melhor e tudo mais. Perfeito. E, Geisa, e como que está hoje, né? A gente fala assim da aplicação, muitas vezes o pessoal tem uma visão que é do grande produtor, né? E como que é hoje na nossa cidade, região, o pequeno agricultor, aquela agricultura familiar, aquele mais, né? Esse dia a dia desse agricultor mais familiar, hoje ainda tem bastante na cidade. Como que está isso hoje? Olha, eu gostaria até de fazer uma explicação para mim. Uhum. Não existe pequeno, médio e grande produtor. Existe produtor rural. Essa é a minha visão. Uhum. Produtor rural. Nós temos grandes propriedades trabalhadas com agricultura. Com a família. Uhum. Agricultura familiar. Então, essa classificação eu tenho alguns questionamentos. Perfeito.
Tem propriedades pequenas que é administrada não pela família. Então, como que nós vamos dividir? Para mim, do momento, independente do tamanho da propriedade, se é a família que está trabalhando, é uma agricultura familiar. E aqui em Rolândia, eu posso dizer que a agricultura é familiar, porque todas as propriedades é feita e trabalhada, administrada pela família. E a sucessão está vindo de uma forma muito interessante. Muito interessante. Porque quem vem aprendendo a trabalhar com essas máquinas difíceis que você está falando, modernas, são os filhos. Porque os velhos não sabem dirigir muito direito essas máquinas, não. Então, o jovem está assumindo esse papel dessa tecnologia, dessa inovação da tecnologia. E a gente teve um programa, 1 ou 2 para trás, que a gente falou um pouco sobre essa questão da transição, né, não da sucessão familiar, mas do impacto das gerações, né? Então a nova geração que está chegando e tal. E como que está isso no agro hoje? Que a gente falou, tem um pessoal mais velho, né, mais experiente, né, que conhece muito da produção, mas às vezes a hora que chega uma máquina nova, e, pô, isso aqui é outro mundo, tá falando de outra coisa para mim, né? Como que está esse impacto das novas gerações chegando, né? Muitas vezes assumindo a administração da sua terra ali, né? E vindo com essa visão, olha, aqui compensa a gente colocar um drone, né? Pô, e como que isso está sendo recebido, né? Até para complementar, então, por exemplo, eu acredito que é histórico isso aí, né? Então, um tempo atrás a gente tinha o pessoal saindo do campo, né, para trazer o filho para poder estudar tecnologia, estudar outras coisas e tudo mais. E agora a gente percebe, que acho que você está falando, que eles estão voltando ou estão ficando lá e crescendo lá dentro também por conta da tecnologia. Então, o agro se tornou atrativo, né, porque toda essa tecnologia, esses estudos, essas pesquisas agora voltaram para que os jovens também possam se concentrar onde estão, né, e continuar levando, né, esse legado da família, né, no agro, né? Justamente. Hoje você tem um equipamento caríssimo e que os filhos estão assumindo a responsabilidade de estar cuidando desse maquinário, de estar usando. E eu não estou só falando de filhos, eu estou falando de filhas também. Nós temos muitas moças formadas aqui dentro do município, em agronomia, que estão na propriedade, trabalhando, pilotando a máquina. Pilotando a máquina. E isso é louvável, porque ela tá mostrando o seu papel de sucessora, né? Inclusive, até eu quero abrir um parêntese, nós vamos ter um curso chamado Herdeiros do Campo. Herdeiros do Campo é um curso onde que prepara o pai e o filho. Normalmente é para ir o pai, o filho, ou a mãe, o filho, ou a filha, né? Tem que ter de 2 gerações para estar trabalhando essa questão de transição. Porque quando a gente fala em sucessão, tem que ser preparado quem está passando como quem está recebendo. Porque é uma transição. Sim. Que o pai, ele pensa assim, não, eu sempre fiz desse jeito e deu certo. E o filho fala assim, se não for do meu jeito, também não vou. Porque existe isso, a gente sabe. Então, essa transição é uma transição que tem que ser trabalhado tanto na parte técnica como psicológica, emocional, para ser leve. Para ser leve e os dois estarem trabalhando junto em harmonia, né? Que legal. Até para não ter um atrito, né? Senão daqui a pouco tem um atrito, tem um acaba atrito, afastando. Afasta, né? E tem que entender que o negócio é familiar. Sim. Quando a gente fala da família, esse que está sendo o papel nosso ali dentro do sindicato, quando nós formamos a comissão de mulheres, para trazer a mulher para dentro do sindicato rural e junto com ela vir os filhos também. Para quê? Para a gente transformar o sindicato rural como uma referência da família rural. Não só do homem, não só do produtor, mas sim da família. Porque a família, ela participa do negócio. Não adianta falar que a mulher não participa. A mulher participa. Sim. Ela pode não estar lá em cima da máquina em algumas situações, mas ela ajuda na decisão, ela acompanha
a lavoura, ela está administrando. Né? Então, ela está a par de tudo, né? Ela está a par de tudo. Então, nós temos que valorizar a família rural. E a gente fala muito, assim, do protagonismo feminino. Como que as mulheres têm, né, vêm nos últimos anos aí, tomando um protagonismo gigantesco. Né? Então, hoje a gente tem a Maria Fernanda como a primeira presidente da ACIR. Né? Você hoje à frente da presidência do sindicato. Nós temos aí várias mulheres... A Catarina à frente do CODES. À frente do CODES. Estava me esquecendo a Catarina aqui. E a gente percebe também que não é só na parte administrativa, como você colocou. Era até um ponto que eu queria chegar. Como as mulheres têm tomado também um protagonismo muito grande no agronegócio. Frente mesmo de estar ali na máquina, colhendo, plantando, à frente mesmo no dia a dia, né? E num meio assim, né, que posso estar enganado, mas que tem uma certa resistência muitas vezes com a mulher, no sentido de que está vendo de fora. Porque às vezes vê aquele trabalho, isso aqui deve ser algum homem que fez, é um trabalho voltado para o homem, né? E quando a gente vê as mulheres, assim, é bacana, né, cara? Você vê assim, como elas estão engajadas e tomando a frente em todas as áreas hoje, né? Você tem percebido isso muito nas áreas rurais, assim, da nossa cidade? As mulheres mais à frente e protagonistas dentro do cenário? A mulher, muito nesses equipamentos, tem algumas indústrias de usina de álcool que só está contratando mulher para dirigir aqueles bitrem, porque hoje qualquer caminhão ou qualquer maquinário é altamente tecnificado, né, moderno. E a mulher, ela é um pouquinho mais zelosa, né? Ela é mais zelosa. A mulher sempre teve trabalhando no agronegócio. Pode ser que ela não tinha visibilidade. Exatamente isso. Entendeu? Concordo. Sempre ela participou. Dentro do leite. Quem que tirava o leite? Muitas vezes no a mulher, café. Né? Quem que ia ajudar a banar o café, fazer as comidas e levar as comidas? Ela estava junto. Então, a mulher sempre teve presente na atividade agrícola. Ela não tinha visibilidade. E agora, ela tendo a visibilidade e a abertura dentro das universidades de fazer cursos dentro da área do agronegócio, se preparando e cada vez mais. E já que você falou dessa parte de cursos, né, de capacitação, né? Como que você vê assim, a importância para quem está nos acompanhando, talvez tenha um pouco de resistência em participar dos cursos que são fornecidos até pelo sindicato, né? Como que você vê essa importância dessa qualificação e capacitação técnica dentro das propriedades rurais hoje? Hoje, nós ali do Sindicato Rural, nós temos uma parceria com o Senar e a gente tem vários cursos, tanto na área técnica, de maquinário, de trator, de implementos, como também nós temos na parte motivacional, como nós temos também na parte emocional, né, que a gente tem um curso que é Mulher Atual, que é justamente mostrando o papel da mulher dentro do agronegócio. E a gente está sempre divulgando. A maior dificuldade não é ter o curso, é as pessoas entenderem a necessidade de participar desses cursos, né? Sim. E depois que participam, eles falam, nossa, foi bom, por que eu não fiz antes? Faz curso de tal coisa. Não, você já fez, você não veio, né? Já teve, sabe? Né? Mais ou menos, então a gente percebe essa dificuldade das pessoas entenderem que a capacitação é fundamental. É fundamental. Nós temos vários cursos que da ZNR, né? Que faz com que as pessoas tenham certificado para estar também utilizando determinados insumos ou maquinários dentro da propriedade rural. Então, eu gostaria que todos os produtores procurassem a gente. Legal. E nós temos lá um portfólio enorme de cursos. E esses cursos estão à disposição, nós temos aí. Só que para a gente trazer esses cursos para a Rolândia, nós precisamos sempre, assim, normalmente 10 pessoas. E você acredita que tem vezes a gente não consegue fechar uma turma porque não reúne 10 pessoas. Eu acredito que é o mesmo problema que a gente tem na associação comercial, que muitas vezes a gente traz capacitação, não consegue fechar a turma.
E às vezes a pessoa fala, mas podia ter em tal área. Mas já teve, né? Que você falou, o Fábio acabou de colocar. Já Só que a gente não conseguiu formar turma. Né? E esses cursos, hoje eles são exclusivos para pessoas que estão vinculadas já ao agro? Ou, por exemplo, eu não tenho uma propriedade, não estou vinculado ao agro, posso fazer um curso também? Como que é isso hoje? A prioridade nossa é para produtores, filhos de produtores. Só que nós temos um espaço aqui em Rolândia muito interessante, porque como nós somos um município voltado à agropecuária, né? Somos tudo em torno. Né? Então, a gente consegue encaixar as pessoas interessadas em fazer os cursos também. Inclusive, a gente até tem cursos de primeiros socorros, que a gente leva para as indústrias, tem vários outros cursos que a gente abre. Então, a pessoa estando interessada, nos procura, que eu tenho certeza que nós vamos atender. Gaís, e frente ao número de produtores, quanto assim, percentual de pessoas engajadas no sindicato são associados e tem alguma frequência lá? Então, aí o que eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade que eu estou aqui hoje, convidar os produtores que não são associados a se associar ao Sindicato Rural, para a gente tornar a nossa instituição uma instituição forte perante a sociedade, perante os governantes, porque quando eu chego, assim, a primeira pergunta que me fazem é isso. Quando eu vou falar em nome do Sindicato Rural, eles fazem exatamente essa conta. Como que pode ser forte se as pessoas interessadas não são associadas? Então, quero aproveitar essa oportunidade e pedir, você, produtor rural, ou se você conhece algum produtor rural que não é associado ao nosso sindicato, nos procure. É uma mensalidade irrisória. Não tem compromisso nenhum assim financeiro que vai trazer dificuldade para ele. Então, nos procure e se associe. Que nós estamos hoje com 120 associados. E a gente queria, pelo menos, triplicar isso daí. O Gaís, eu acho que volta lá naquele gancho que nós falamos lá no começo, né? Quando comece a participar para você entender a importância, né? Exatamente. Né? Começa a participar para ver que é a importância dessa organização. Eu sempre pego essas brechas para falar sobre um assunto que eu falei sobre a questão na época que antecedeu a campanha eleitoral. Eu tive a oportunidade de estar numa reunião representando a Síria e eu falei justamente para os comerciantes que estavam lá, os empresários que estavam lá. Eu falei, hoje a gente está tendo que escolher propostas que um pequeno grupo de pessoas estão jogando para a gente ter que escolher um prefeito ou outro ali, né? E o certo seria o quê? Eles estarem escutando as nossas propostas e se comprometendo com as nossas necessidades. Só que a gente não consegue se juntar para debater e para formatar isso. Mas nós já fizemos isso. Essa foi um grande ganho e uma grande proposta do Sindicato Rural. Antes da eleição, nós reunimos os nossos associados e montamos uma pauta de reivindicações. E reivindicações não, pontos em que seria para nós importante. E antes da eleição, nós convidamos cada candidato e apresentamos a nossa proposta. Legal. E, por incrível que pareça, eu acho que nós estamos até sendo atendidos. Só que por exemplo... Isso, mas para isso precisou uma organização. Então, mas eu estou dizendo para você o seguinte, se você fez uma reivindicação de 120 associados, e se você vai de 360? Mas eu tenho certeza que seria muito mais forte, muito mais representativo. Então, e é isso que eu gostaria muito. E a hora que você vai, sai desse... político municipal e vai para estadual, tem até os nossos deputados aqui dentro do município, se ele vem sai lá para Curitiba falar em nome do produtor rural, se ele for falar em nome de uma organização com o maior número de... Tenho certeza que ele vai ter muito mais chance de conseguir várias coisas. Exato. E aí a gente tem, né, fica muito claro nessa fala, o vínculo entre a associação comercial e sindicato. Nós estamos buscando representar a classe e nós estamos buscando desenvolver o associativismo, ou seja, unir pessoas para defender ideias, para vir debater, criar reivindicações e defender essas ideias, né?
Gaísa, a gente indo para a parte de encerramento, né? Que a gente brincou nisso que passa rápido, né? Passa rápido. Passa rápido, mesmo. né? As suas considerações finais, por gentileza, para a gente já ir para parte final. Pode falar. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando em nome dos produtores rurais, né, em nome do Sindicato Rural, e mostrar a importância do nosso negócio. Que a nossa empresa é uma empresa diferente da empresa da CIR, de quem tem uma loja, de quem tem uma indústria. É uma empresa a céu aberto, né, como eu já disse, e que nós gostaríamos muito que todo mundo enxergasse como que a gente trabalha. Que nós trabalhamos para ter eficiência, levar produto de qualidade na mesa de todo mundo e fortalecer cada vez mais o nosso setor. Então, e buscar aí quem não é associada ao nosso sindicato, que procure o nosso sindicato e se associe. Legal. Muito bem. Acho que dessa fala aí, eu penso que cabe uma palavra empatia, né? Porque a gente precisa, né, entender, né, o papel de cada um na sociedade, né? Não precisa nem aceitar, mas a gente tem que entender o papel de cada um na sociedade e ter esse respeito. Porque, por exemplo, às vezes você está lá dentro da sua empresa, dentro da sua casa, falando sobre o assunto do valor do café. Mas você não teve a empatia de poder olhar o lado do outro lado, por que chegou nesse ponto, né? Sim. Então, acho que fica uma lição aí, né, de empatia entre os empresários, né? Porque o empresário do agro com o empresário da cidade ali, né? E entre a comunidade toda para a gente poder enxergar esse lado de cada um, né? Qual que é a necessidade de cada um e por que cada um também existe e está buscando representatividade, né? Porque talvez, baseado em tudo que você está falando aqui, se a gente tivesse lá um sindicato mais robusto, né? Com mais gente, né? E aqui também uma associação com mais gente, a gente teria todo esse cenário. Com certeza, né, Fernando? Teria um cenário da cidade muito diferente, né? Exatamente. Bom, e para representar um pouco, né, de tudo isso que está acontecendo, a gente já entrando falar um pouco da agenda CIR da semana, está acontecendo ontem, né, já iniciou ontem e está acontecendo ainda nessa manhã, o EPJE, que é o Encontro Paranaense de Jovens Empresários, tá? Rolândia está sediando esse encontro hoje. Então nós tivemos lá ontem na abertura, né? Tivemos mais de 300 jovens empresários de todo o estado do Paraná, aqui na nossa cidade. E aí eles estão fazendo o quê? Falando sobre negócios. Tivemos, se eu não me engano, umas 20 rodadas de negócio. 30 empresas. Umas 30 empresas participando da rodada de negócio ontem. Nós tivemos também visitas técnicas. Eu acredito que foram umas 15 visitas técnicas ou mais. Né? Não me recordo certinho, mas já foram umas 15 visitas técnicas em empresas. Teve, se não me falha a memória, visita técnica também no agro, né? Uma propriedade que foi também visitada. Então, assim, Rolândia está sediando nesse momento um evento associativo muito grande, né? Dos jovens trabalhando meio associativo. E a gente ser sede de, se eu não me engano, ali tinha umas 40 cidades ou mais, né, que estão ali participando são mais hoje, de 300 pessoas de 40 e poucos municípios. Então são vários municípios que estão aqui... Do Paraná, de todo o Paraná, de todo o estado do Paraná. Aqui. Então todos, né, aqui tem o pessoal que estava meio de Ponta Grossa. Quedas do Iguaçu. Foz do Iguaçu, o pessoal todos aqui, né, nesse evento, né. Então, deixa aí você, né, que tiver interesse em conhecer mais sobre esse movimento associativo do Conselho Jovem, você jovem, né, empresário, pode procurar a associação comercial. A gente vai passar as informações de como fazer parte, né? E você também, empresário do agronegócio, quer, né, tá envolvido, tem um jovem empresário, né? A Gaísa falou dos eventos que eles têm lá dentro do sindicato, mas quer participar também da associação, tá integrado, né? Pode vir participar ali conosco na associação comercial. Legal. Né? Fernando, quero só fazer um parênteses aqui para agradecer, né? A Ana Carla Baldraz, que parabenizou você, tá, Gaísa, por estar na frente do sindicato aí, né? Você está fazendo um excelente trabalho, ela nos diz aqui. Humberto Pincelli também, que acompanhou a gente, a Sandra Regina Trevisan e a Patrícia Zorzetti. Muito bem. Gaísa, com o papelzinho, ela quer falar um negócio. Pode falar, Gaísa. Eu quero agradecer a vocês e lembrar, se você comeu hoje, é porque algum produtor produziu. Agradeço o produtor. E se o agro vai bem, tudo vai bem. Muito bem. Aí, Gaísa. E pessoal, só não podemos deixar de destacar aqui
que nós estamos com um curso de vendas, né, voltado para curso de negociação e excelência em vendas, uma parceria da ACIR com o Senac. Esse curso, ele é um intensivo, tá? Então ele está previsto para iniciar no dia 30/6 e vai ali até dia 8/7, né? O horário a gente ainda está discutindo algumas questões ali, mas quer se especializar em vendas, tanto, né, você do comércio, né, indústria de modo geral, não deixe de buscar essa informação junto à CIR e fazer a sua inscrição. É isso, né, Fábio? É isso aí, Fernando. Eu quero agradecer a todos por ter acompanhado aqui o nosso programa mais uma vez e espero que no próximo sábado possamos contar com essas pessoas que nos acompanharam hoje e muito mais e reiterar, né? No meio da semana, né, o episódio sai no YouTube, sai no Spotify e a gente vai estar divulgando isso nos canais de comunicação da ACIR, principalmente através lá, @ACIRRolândia no Instagram. Perfeito. E deixar aí um abraço, né, pro meu pai, seu Luiz, né, a Bisa Assunta, que acompanha não perdeu um programa, Fábio. Todos o programa ela acompanha a gente lá. E ela me puxou a orelha, olha, vocês nunca mandaram um oi pra mim, né? Então, um bom dia, né? Um abraço, né, pra Manda um vocês. beijo pra ela mesmo. Né? E obrigado a todos os ouvintes, né, que estiveram conosco mais uma manhã, né, mais um sábado aqui, né, do ACIR em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Gaizá, muito obrigado, tá? A gente acho que não agradeceu ela. Eu que agradeço a vocês. E na nossa pauta aqui de perguntas tem para mais um programa, tá? Então, em breve a gente vai te convidar de novo.